O vereador de Canguçu, Francisco Romeu da Silva Vilela, será investigado por injúria racial. Gente, numa audiência realizada pela Câmara Municipal do município, o parlamentar se referiu a uma servidora como neguinha e prostituta. A sessão era transmitida bem no momento em que o vereador cochichou as ofensas com um colega que estava sentado ao lado dele. Só que ele não se atentou para um único detalhe. O microfone estava aberto, ligado, e você vai acompanhar esse trecho agora. Eita. Olha, em nota, a Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu diz o seguinte: ela repudiou qualquer forma de preconceito, racismo, discriminação e ofensas dentro ou fora do âmbito legislativo. O texto destaca que o comportamento registrado fere os princípios do respeito e também da diversidade. E a gente vai trazer justamente uma repercussão desse caso que aconteceu aqui com o nosso time. Primeiro, bom dia, turma, bom dia, Maninho. Bom dia, Lucas Pavanato, Antônia Fontinelli. Infelizmente, a gente tem visto muitos casos se repetirem. E aí, eu quero colocar uma discussão aqui do seguinte: nós estamos falando de exceção ou nós estamos falando de regra? Responde, mano. Me ajudem nisso, porque é o seguinte: uma coisa é você ter casos que são isolados, outra coisa é você ter um comportamento enraizado, que é o que está acontecendo nesse caso específico, é um comportamento enraizado de um cara que culturalmente já tem essa cabeça e já foi. Isso não é mais exceção, isso é regra, não é, mano? Essa é uma boa questão. É difícil mensurar, porque a gente acaba tendo muitos casos que não vêm a público. Então, quando a gente conversa, por exemplo, com amigos de Brasília, é conhecido o fato de que alguns deputados, por exemplo, tinham o hábito de ter entre sua equipe de assessoria mulheres cuja função era apenas coletar assinaturas, exibindo sua beleza para outros deputados. Que loucura. Pois é, esse tipo de coisa era muito comum na política brasileira. Pelo que eu converso com os amigos em Brasília, ficou menos comum com a pandemia, no momento em que a coleta de assinaturas de deputados para projetos de lei passou a ser feita virtualmente. Então, essa função de ter uma mulher bonita para coletar a assinatura de outros deputados, como membro do gabinete exclusivamente com essa função, ficou um pouco menos comum. Mas é um exemplo apenas de diversos preconceitos e diversas discriminações que acontecem no nosso parlamento. Eu acho que tem o caso mais impressionante desse foi o que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando um deputado apalpou o seio de uma colega deputada no meio do plenário, filmado para todos. Ou seja, há uma postura por parte da classe política brasileira como se o fato de ter um mandato eletivo elevasse o status social da pessoa. Ela passa a ser um ser privilegiado que pode mais e que está acima dos réis mortais. Tem um passaporte direto para o céu, né? Exato. Mas né? Eles estão. Eles têm Sinto lhe diversos dizer essa privilégios, verdade. né? Exato. Mas eles estão. Mas eles foram privilegiados. Tanto na questão dos privilégios, do tratamento, da estrutura, de tudo que você possa imaginar. Hoje quem ganha mas eu acho que esse caso aí é até mesmo mais grave, né? Porque você vê realmente um comportamento que não tem como passar pano, é um comportamento racista, discriminatório pela cor da pele, que o vereador falou porque ele não sabia que estava sendo gravado. Só que a questão que se coloca é: esses casos sempre aconteceram. Hoje nós temos a exposição devida. Então, muitos se apontam os malefícios das redes sociais, aquilo que as redes sociais têm de negativo, mas isso é o que a rede social tem de positivo. Quando nós podemos denunciar casos assim e expor essas pessoas para quê? Para fazer linchamento público, linchamento virtual? Não, mas para mostrar o mal e impedir que isso aconteça novamente com outras pessoas. São formas de inibir esse tipo de comportamento racista que deve ser combatido, que estão além da lei. E uma pergunta que eu deixo aqui para a Câmara Municipal, não me recordo o nome da cidade, qual que é a cidade?
É Cambuçu. Cambuçu. É Cambuçu, Um questionamento que eu deixo para a Câmara Municipal. Que procedimento vocês, vereadores, que repudiaram a fala dele, estão tomando? Porque não deve ser apenas uma medida legal. Esse vereador deve ter um mandato cassado, no mínimo. E isso é ofender um servidor público com ofensas racistas. Se isso não é motivo para cassação, o que será motivo para cassação? Então eu acho que tem que ter uma cobrança e uma pressão por parte da população para que esse vereador não seja só responsabilizado por meio da justiça, mas tenha o seu mandato cassado. Muito bem.